João capítulo 6, a partir do versículo 40. Meu Deus amado, fala conosco, Senhor. Ministra, meu Deus, no nosso coração, dê-nos entendimento, discernimento da sua palavra, Deus. E não seja eu o homem falho, mas seja o Senhor através da minha vida, Pai, através da tua serva, Pai amado, para que o teu povo, Pai amado, venha a ser edificado, Senhor. Nós rejeitamos, Pai, doutrinas de igreja, nós rejeitamos doutrinas de demônios, ensinamentos de homens, e nós apelamos, Pai, pedimos, Pai, que seja o Teu Espírito ministrando através de nossas vidas, para que a Tua igreja, Pai, seja alicerçada no Teu amor, Pai, em Jesus Cristo. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, por isso deu Seu Filho único, para que todo aquele que acreditar no Seu Filho não vai perecer, mas terá a vida eterna. Glória a Deus, queridos. Amém? Então, olha ali, meus amados. Ó. João 6, no versículo 40, diz assim: de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, com letra maiúscula, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amados, preste atenção. Essa aqui é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É fato que a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e acreditar nele, tenha a vida eterna. E a promessa é: eu ressuscitarei no último dia. Amados, isso aqui é tão maravilhoso que isso aqui quebra toda a religião, quebra toda a doutrina de você ter que fazer isso, deixar de fazer aquilo outro. Olha como é linda a palavra de Deus. O fato é, a vontade de Deus é que você veja Jesus, entenda quem é Ele, o que Ele fez e acredite na sua obra. Como que eu conheço a vida de Jesus? Através do Evangelho, que conta a história de Jesus. Marcos, Lucas, Mateus, né, e João. Os 4 evangelhos, eles falam do nascimento, né, dos ensinamentos, dos milagres, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. 4 visões diferentes, por pessoas diferentes, que contam a mesma história. Ou seja, para você ver que às vezes nós olhamos uma coisa e para outra pessoa parece uma outra coisa semelhante, mas não exatamente como nós pensamos. Isso é bem óbvio quando nós analisamos os evangelhos. Mas a história é uma só. Jesus nasceu de uma mulher virgem, a Maria. Ele nasceu através da barriga de uma mulher. Ele não veio como um espírito. Deus não veio como um espírito possuindo corpos. Não. Ele veio a essa terra de maneira legal, como todo ser humano deve vir. Então ele veio, cresceu, teve as suas perseguições, as suas lutas. Deus o guardou, mostrando para nós como nós podemos também ser guardados. E eu tenho certeza que Deus tem guardado a sua vida, como tem guardado a minha. É por isso que nós estamos hoje aqui falando a respeito disso. Amém, meus amados? E então ele ensinou o Evangelho, ensinou nós a cumprirmos a lei. Jesus, ele disse: eu não vim revogar a lei nem os profetas, eu vim para cumprir. E ele veio nos ensinar a cumprir através do amor. Por isso que ele diz que toda a lei, mandamentos e todos os profetas se resumem em amar a Deus com toda a força, alma e entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, esses dois, amar a Deus e amar o próximo, ou seja, amar. Tudo isso, de amar, se resume toda a lei, toda a Torá, todos os mandamentos, todos os ensinamentos. A verdade é que as pessoas complicam muito isso com a ajuda do inimigo. E nós complicamos, puxamos para um lado, puxamos para outro e dificultamos a nossa caminhada com Deus. Mas olha o que Jesus disse aqui, ó. De fato, Jesus, o Filho de Deus, dizendo: a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, com letra maiúscula, ele mesmo, está falando dele mesmo, Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna. É só isso. Quem olhar para Jesus e acreditar no que ele disse, no que ele falou, porque se eu olho para ele e eu não concordo com qualquer uma da sua palavra, eu não acredito nele. Olha que forte isso, meus amados. Então a condição para que nós tenhamos a vida eterna e sejamos ressuscitados por ele no último dia, qual que é a condição? Não duvidar. Em outras palavras, é não duvidar. Quando fala acreditar nele, não é acreditar por um momento. Muitas vezes nós comparamos com o nosso cotidiano. Às vezes uma pessoa está num apuro e ela vai lá e conta algo e você dá um voto de crédito para essa pessoa e fala assim: olha, eu acredito em você. Não, eu acredito em você. Tudo bem, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que você tem que acreditar nele sempre. Acreditar na sua palavra, no seu ensinamento. Acreditar que a vinda dele aqui tem um propósito, e o propósito é a minha salvação, a tua salvação. Se você acredita nele, você acredita em tudo que ele fala. Não é um voto de confiança em uma situação, mas é você confiar, entregar a tua confiança nas mãos desse Senhor, que é o Filho de Deus,
Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Aí diz assim, ó, versículo 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse o Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora diz, desci do céu? Olha que interessante, meus amados. Jesus, ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. E os seus contemporâneos, ali, aquelas pessoas que conheciam a história dele, conheciam o pai dele, José, né, o carpinteiro, a dona Maria, eles falaram assim, mas como que ele disse que desceu do céu? Não é verdade, nós conhecemos ele. Nós sabemos que ele nasceu, sabemos a dificuldade do nascimento, nem nasceu aqui, nasceu aí na estrebaria. Nós sabemos da luta que ele teve, e agora ele vem e diz que desceu do céu. Mas eu pergunto para você, desceu ou não desceu do céu? A palavra nos diz que a verdade é muito além do que os nossos olhos veem, porque o Espírito Santo encheu a Maria com o seu poder e ela concebeu. Só que eles não sabiam disso, porque eles acreditavam que Jesus era filho natural do José, da semente de José. Mas ele era da herança de José, da linhagem de José, mas não era filho de José literalmente. Amém, meus amados? É o filho de Deus, colocado a semente numa mulher, uma mulher santa naquele tempo. E depois a Maria teve ainda vários filhos. Ela era virgem até ter Jesus, depois ela teve vários filhos e filhas também. Glória a Deus, queridos. Então, aquelas pessoas que elas analisavam somente com o que os olhos poderiam ver, elas não acreditavam em Jesus. Elas diziam assim, mas não é o filho do carpinteiro? Não é filho da dona Maria? Vocês entenderam, meus amados? Isso é para que eu e vocês, nós venhamos aprender que nem tudo que os nossos olhos veem é verdade. Nem tudo que os nossos olhos veem é toda a verdade. Na verdade, a palavra de Deus está na minha mão, está na sua mão. Essa é a verdade. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Então ele é a verdade. Tem muitas coisas que você não conhece, que eu não conheço. Eu fico espantado de quanta coisa eu vou aprendendo, Deus vem revelado, que eu não fazia nem ideia. Eu imagino que você também seja assim. No decorrer dos anos, nós vamos ganhando experiência, vamos ganhando mais entendimento das coisas, e nós vamos vendo como que no passado, como tinha muita coisa que nós não sabíamos. E quantas vezes no passado nós achávamos que sabíamos muito, sabíamos o suficiente. Vocês estão entendendo, meus queridos? Isso é muito comum na adolescência. O adolescente, ele acha que ele sabe tudo que não precisa ser ensinado. Olha lá, versículo 43. Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus estava dizendo, não adianta vocês ficarem murmurando. Ninguém vem a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Ou seja, talvez você esteja me assistindo, talvez você não me conheça, e também não é necessário me conhecer, mas a questão é, talvez você não aceite essa palavra como verdadeira, talvez você não dê crédito nela, talvez você ache que isso é tudo uma loucura. Jesus está dizendo, não adianta murmurar, porque só vai vir a Jesus Cristo quem o Pai trouxer. Então, se você está ouvindo hoje, você acredita nessa palavra, também não é por você, é porque o Pai trouxe você. Glória a Deus, queridos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ó, promessa. 45. Está escrito nos profetas. Olha, isso aqui é lindo para mim e para você. E todos serão ensinados por Deus. É forte isso, meus amados. Porque hoje nós estarmos aqui, é só um meio de Deus chamar a sua atenção para que você veja a glória do Evangelho, a glória do ensinamento de Deus, para que você seja por Deus abençoado. Porque a promessa é que eu não vou ser eu o seu mestre. O pastor, o apóstolo fulano de tal, uma vez até disseram, né, numa igreja, o apóstolo Paulo chegou lá e viu que havia divisão naquela igreja, e uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. O Apolo era um outro evangelista. E Paulo disse assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Por acaso, nós morremos por vocês, e ainda que nós morrêssemos, não valeria nada. Não importa quem que batizou vocês, não importa quem está levando a palavra para você, o que importa é o que você vai fazer com o Evangelho de Jesus Cristo, com a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. É isso que importa, meus amados. E Deus está dizendo aqui, ó, e serão todos ensinados pelo próprio Deus. O Espírito Santo vai te conduzir à verdade. Jesus disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sós.
Eu vou enviar o Espírito da verdade que conduzirá vocês a toda a verdade. Então essa palavra aqui já bate com essa palavra de Jesus enviando o seu Espírito, porque é o próprio Senhor que nos sustenta, que nos guia, que nos ensina. Amém? Quer falar alguma coisa? Qualquer coisa, só falar. Está quietinho? Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouvir e aprender do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Opa, eu vi o Pai, então eu vou ver Jesus. Não. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não disse, quem for da placa tal, quem for da igreja A, da igreja B, da igreja C, quem for discípulo do pastor A, B ou C. Vamos ler de novo. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai, estou falando dele, aquele é ele. 47. Em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É simples assim. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Somente crer. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Eu que dou vida às pessoas. Eu sou o pão. Eu sou o alimento. Eu sou o que sustenta as pessoas. Olha o poder dessa palavra de Jesus. Os pais de vocês, está dizendo para os judeus, comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Não é aquele maná que eles comeram, eles morreram. Mas eu sou o pão vivo que desce do céu. E quem comer desse pão, dessa palavra, não vai perecer. Eu sou o pão vivo, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amados, aí tem algo muito importante para mim e para vocês. Hoje é muito comum as pessoas aderirem, né, a alguns movimentos, e dentre eles estão os chamados desigrejados. As pessoas que elas não têm igreja, que elas falam assim, olha, elas modificam a palavra de Deus. Não precisa ir à igreja, não precisa dizimar, falam contra o dízimo, falam contra a Santa Ceia. Olha, esse negócio da ceia não é de Deus, ceia foi feito para arrecadar. Não, é verdade. Jesus está dizendo, quem comer da minha carne, esse come o pão que vem do céu, esse que dá vida ao mundo. Em outra parte ele fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Amém, meus amados? Olha, é tão importante isso, meus amados, é tão importante que agora, né, os irmãos que estão nos acompanhando, eu quero fazer um convite a vocês. Nós vamos ver nesse domingo para nós fazermos uma ceia, a Santa Ceia do Senhor. Eu vou fazer aqui em casa com a minha família e você vai fazer na sua casa com a sua família, porque está dada importância. Porque essa ceia, o corpo de Cristo é a vida que Deus nos deu. O sangue é o perdão, a remissão de todos os pecados somente através do sangue de Cristo. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, como eu sou também um homem de Deus. Minha esposa é uma mulher de Deus. Mas o que acontece? Você não vai pedir perdão por todos os seus pecados, porque você não conhece todos os seus pecados. Muitas vezes você erra. Muitas vezes você acredita que você está certo. E a mesma coisa sou eu. Então, como é que nós vamos entrar na vida eterna? Através da fé em Jesus Cristo e a necessidade, que ele está dizendo aqui, de participar do pão dele, que é a carne, e do sangue, que é a misericórdia, o vinho que representa o sangue. Glória a Deus, queridos. Isso aqui é muito importante. Então, no domingo que vem, eu gostaria que você providenciasse até domingo um pouco de suco e um pouco de pão, para você participar na sua casa com a sua família. Amém, meus amados? Aí eu vou estar ministrando a Santa Ceia aqui de casa e você vai poder participar, você vai entender também, tá bom? Pastor, eu nunca fui na igreja, eu vou poder participar? Eu vou explicar para você. Vai poder sim, com uma condição, de você aceitar Jesus Cristo como teu Senhor. Aí você pode participar. Não importa se você... quantos pecados você cometeu, não importa qual é a força que o pecado tem sobre a tua vida, por exemplo, um vício ou qualquer outra coisa. Pastor, eu tenho um vício, vou poder participar? Se você não quer largar esse vício, você não pode participar, que é uma escolha que você está fazendo. Mas se você quer seguir Jesus, não importa, você quer obedecer a Deus, você precisa participar. Porque o corpo de Jesus e o sangue de Jesus vão te dar forças para ficar de pé e ser abençoado. Glória a Deus, queridos.
Então já estou fazendo um parênteses a respeito da Santa Ceia. Glória a Deus. Quer comentar uma coisa? Quer que eu pare? Está acompanhando? Tá, agora versículo 52. Então os judeus começaram a dizer entre si: como é que este pode dar-nos a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês, olha, presta atenção, olha o que eu estava falando agora. Em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Amém? A outra parte que ele diz que não come, não bebe, não tem parte comigo. E agora? Se você não comer a carne, palavra de Jesus, vou ler de novo. Olha lá. Em verdade, 53, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Pega a tua Bíblia, abra a tua Bíblia e leia isso aqui, a importância disso aqui. Não acredite, meus amados, como as pessoas elas gostam de falar mal, principalmente de homens de Deus. Isso já vem pelo diabo, isso já é algo programado pelo diabo para tirar a credibilidade dos homens de Deus. Existem sim muitos falsos profetas no nosso meio, muitos falsos pastores, muitas pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão a trabalho do reino das trevas, mas isso existe em qualquer lugar. Mas a gente não generaliza. Você vê que hoje existe esse movimento de generalizar todas as coisas. Olha, homem é tudo igual. Polícia, político é tudo igual. Olha, hoje nós vimos que político não é tudo igual. Hoje nós temos um presidente que não tem nada falando de corrupção contra ele. Então hoje nós vemos que não é todo político que é corrupto. E graças a Deus a autoridade máxima do nosso país não é corrupta. Pode falar o que quiser, mas não pode dizer que ele é corrupto. Então todo político não é igual. E da mesma maneira, meus amados, pastores, homens de Deus, não tem pastores, tem muitos homens de Deus. Muitas pessoas que elas velam pela vida do povo que Deus confiou a eles. Porque meu trabalho hoje, meus amados, é levar as pessoas que Deus trouxe a mim, apresentar essas pessoas ao Deus que eu conheço, ao Senhor que eu conheço, que é Jesus Cristo. Se eu não conheço Jesus Cristo, eu não vou poder apresentar Jesus a essas pessoas. E é essa questão que as pessoas têm que analisar. Será que o pastor está apresentando Jesus para as pessoas? Ou ele está apresentando uma vida fácil, uma vida que não existe? Está apresentando uma vida de riqueza, que é o que ele cobiça? O que ele está apresentando ao povo? Vocês estão entendendo, meus amados? É isso que vocês têm que analisar. Tudo bem? Vamos ler de novo. Ó. Versículo agora 54. Quem come da minha carne, Jesus dizendo, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Tem dúvida agora sobre a Santa Ceia? Espero que não. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Amém, meus queridos? Por que nós participamos da Santa Ceia periodicamente, normalmente mensalmente, nós participamos da Santa Ceia? Para que nós, através da carne de Jesus e do sangue de Jesus, nós venhamos permanecer nele. Eu estou tão maravilhado com essa palavra, meus amados, que eu não sabia que eu ia pregar para vocês. Deus acabou de me dar essa palavra. Eu conheço sim essa palavra, mas eu não estudei ela antes de ministrar a vocês. Por isso que eu falei a respeito da carne e sangue de Jesus, e agora Deus está simplesmente confirmando tudo. Olha que lindo isso. Vou ler de novo. Quem come a minha, versículo 54, João 6, 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Olha a condição para nós permanecermos em Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Ele está falando da carne e do sangue, mas ele também está dizendo do pão que desce do céu, que é a palavra dele. Então você vê que a palavra de Deus é literal, né? Mas também ela é de maneira figurada. Nós nos alimentamos da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, mas não podemos rejeitar a carne e o sangue dele, a Santa Ceia. Vamos continuar. Este é o pão, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que
Os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Ou seja, aquele maná que desceu no deserto para os israelitas, eles comeram e morreram. Jesus é um pão, não tem nada a ver com aquele pão, não tem nenhuma semelhança. Ele é o verdadeiro pão. O verdadeiro pão que desce do céu é Jesus Cristo. Ah, mas aquele nós vimos, ó, nossos olhos viram, nossos antepassados viram aquele pão descer do céu, mas aquele não é o pão da vida, aquele ali era um recurso, algo que Deus deu ao seu povo para eles serem abençoados naquele momento de necessidade. Agora nós não devemos adorar esse maná, nós não devemos adorar essas coisas que Deus usa para nos abençoar. Nós devemos adorar aquele que nos criou, o Criador, Deus, através, como que nós adoramos a Deus? Através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho para chegar a quem? A Deus. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, Jesus Cristo. Ou seja, para chegar a Deus, precisa passar por um caminho. Chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. Estão acompanhando a gente, queridos? Tem algum comentário? O irmão Geraldo, Deus abençoe, Geraldo. A irmã Marli Juliana, Deus abençoe, querida. Sueli Bonzato, Deus abençoe. A irmã Márcia de Paranaguá, Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus Cristo, amém? Estão entendendo a palavra aí? Glória a Deus. Bom, Deus está falando muito comigo aqui. Se quiserem comentar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade, queridos. Isso. Vamos lá. Versículo 60. Aqui o 59 diz assim, Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Versículo 60. Muitos de seus discípulos, presta atenção nisso, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso vos escandaliza? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre vós. Olha que interessante, Jesus dizendo que a carne dele deveria ser dada para que o povo dele comesse, só que ele não está falando no literal, ia ser no literal na crucificação. Amém, meus amados? Mas os judeus naquele momento já pensaram em canibalismo. E sangue, os judeus não comem sangue. Ninguém, nem nós comemos sangue. A palavra de Deus que a única coisa que nós devemos hoje, depois da Torá, para nós cristãos, o que nós podemos comer? Você pode comer de tudo, exceto duas comidas. Carne de animal sufocado e o sangue. Isso você não pode comer até hoje. Isso leva para o inferno. E na Torá também já era assim. Então, quando Jesus disse para eles, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, naquele momento eles já repudiaram aquele ensinamento do mestre. E até os seus discípulos também ficaram escandalizados. Os discípulos disseram, duro esse discurso, quem pode suportá-lo? Agora, meu querido, agora eu quero saber como é que você está buscando a Deus. Qual é a intenção, qual é a razão, qual é a motivação que você está buscando a Deus? Será que a motivação de você estar buscando a Deus é simplesmente sair de um sufoco que você está passando agora? Será que a motivação de você estar buscando a Deus é a restauração do teu casamento? Restauração da sua saúde? Talvez a restauração da comunhão da sua casa, seu filho? Talvez tirar o filho da droga, tirar o filho do crime, do mau caminho? Será que a motivação de você estar buscando a Deus hoje é somente um alívio na vida financeira? Ou uma bênção, né? A realização de um sonho? Ou será que a motivação que você está buscando Deus hoje é ter a salvação, a vida eterna? Porque muitas pessoas nessa caminhada, essa semente, ela foi semeada. Lembra que Jesus ele fala da semente que ela foi semeada? Grande parte caiu à beira do caminho. Grande parte terreno rochoso. Outra parte entre os espinhos. E só uma outra 25%, né? A quarta parte caiu em terra boa. Ou seja, então muitas pessoas, talvez que você que esteja me assistindo, se a sua motivação de estar servindo a Deus hoje não for a salvação, você vai percorrer um tempo e vai escandalizar com a palavra de Deus. Você vai falar assim, não, daqui para frente não dá mais. Isso eu não aceito mais. É isso que Deus está dizendo. Vamos ler aqui novamente, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso,
Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá se vir o Filho do Homem subir para de onde estava primeiro? Ou escandaliza você? Imagina se eu mover o sobrenatural, vocês vão ficar escandalizados. O Espírito é o que vivifica. O que vivifica? É o Espírito, com letra maiúscula, tá? Espírito Santo. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vós. Ou seja, há pessoas que a palavra de Deus vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Não vai fazer, não vai entrar, não vai produzir aquilo que Deus quer. Mas mesmo assim, Deus está dando a oportunidade para que todos entendam, escutem e façam as suas escolhas. Qual é a sua escolha hoje? Será que a tua escolha hoje é se escandalizar com as palavras de Jesus? Ou é simplesmente aceitar as palavras de Jesus? Por quê? Porque Ele é verdade. Vamos continuar. Ora, Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Jesus sabe. Jesus, ele me conhece e ele te conhece. E prosseguiu. Por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido para o Pai. Nós podemos estar no meio dos crentes, todo mundo está no meio dos crentes, mas muitos não vão permanecer. Tem pessoas, quantas pessoas talvez que você conheça que já veio com fogo puro, entrou, foi batizado no Espírito Santo, falava em língua, profetizava, era usado por Deus e agora nem crente mais é. Olha, agora está no mundo, está na bebida, está na prostituição, está não sei aonde. Por quê? Porque eles passaram por nós, mas eles não eram para estar ali. Eles passaram, mas a escolha que eles já tinham determinado no coração era não acreditar. Amém, queridos? Diante disto, versículo 66, muitos, olha que triste isso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Imagina que Jesus, quando multiplicou pães e peixes, fez uma multidão de discípulos. Todo mundo queria assim, mestre, olha, mestre, tudo que o Senhor falar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias, uma multidão de gente acreditava nele. Meu Deus, Deus é na vida do Senhor. Ele é Deus, Ele é o Messias, certamente Ele é o Messias. Mas Jesus falou uma palavra que eles não compreendiam, muitos dos discípulos abandonaram. Quantas coisas, meus amados, Deus já fez por você? Quantas coisas para mim? Quantas coisas Deus já fez por mim e fez por nós? E às vezes por causa de uma coisa pequena, um mal entendido, muitas pessoas não pensam 2 vezes e viram as costas para o Evangelho, viram as costas para Deus. É isso que está dizendo. Diante disso, versículo 66. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, ficaram só os 12 lá. Será que vocês também não querem se retirar? Jesus ele não está, amados, ele está oferecendo a salvação. A salvação tem uma condição, acreditar nele. Vocês não querem acreditar? Querem ir com eles? É isso que Jesus está dizendo para os 12 discípulos. Vocês não querem se retirar também? Versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluia. Amém, meus amados? Aí que está a diferença de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus, e isso basta. Por isso que a nossa salvação não é nosso conhecimento, é a nossa fé. Acreditar que as palavras de Jesus são verdade. Por isso, tudo começou, aquele que acredita em mim tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque muitos ali deixaram de acreditar em Jesus Cristo quando ele disse algumas palavras mais fortes, das quais eles não entenderam, eles não conseguiram administrar aquela palavra, comer a carne dele, beber o sangue dele, já imaginaram canibalismo, já imaginaram coisas que eram abomináveis à lei dos judeus, e a nossa lei também. Então quando eles não ouviram, não entenderam, o que eles fizeram? Sumiram. E a maioria dos discípulos saíram também, ficaram lá os 12, olhando um para a cara do outro, coçando a cabeça, chutando pedra, e Jesus falou: vocês querem ir também? Aí que Pedro lhe mostrou como é que um crente, uma crente faz. Senhor, nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. E sabemos que Tu és o Santo de Deus. Nós sabemos que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amém, meus amados? E isso nos basta.
É isso que você tem que ter no seu coração. É isso que eu e você nós temos que ter no nosso coração, meus amados. A única coisa que importa, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Salvador. E nós acreditamos nele com todas as nossas forças. Amém, queridos? Glória a Deus. Quer comentar alguma coisa, pastor? Se nós temos o entendimento, né, de quem é Jesus, nós entendemos que nós somos um membro do corpo de Cristo, né? Então, um membro do corpo de Cristo, ele não pode estar separado do corpo, né? Como o pastor pregou no início. Por isso a necessidade de que nós estejamos em comunhão, para que nós não venhamos estar fora do corpo. E por isso que Jesus fala da necessidade de comer da sua carne e beber do seu sangue. Santa Ceia, comunhão, da Santa Ceia, né? E também por isso que nós vamos estar ministrando a Santa Ceia, para que nós não estejamos fora do corpo, independente de onde nós estivermos, porque o que nos forma, o que forma o corpo de Cristo não é o nosso corpo físico ou a nossa união física, é a nossa fé. Toda essa palavra ela é ministrada em cima da fé. Se nós acreditamos no sacrifício do Senhor Jesus na cruz, automaticamente nós recebemos o corpo dele sobre a nossa vida, né? A carne dele. Se nós acreditamos que aquele sacrifício que ele fez na cruz foi por nós, porque era para nós estarmos lá, automaticamente nós bebemos o seu sangue, porque nós acreditamos, né? Eu entendo que eu comer a carne e beber o sangue, né? A gente representa isso através da Santa Ceia quando nós estamos reunidos em comunhão com os irmãos. Mas é aceitar que aquilo que foi feito na cruz foi por causa da minha vida, né? Fé, né? É porque era para eu estar lá. Então eu aceitei que o meu Senhor fizesse aquilo lá por mim. E se eu aceitei que o meu Senhor fez aquilo lá por mim, eu não quero estar longe de Jesus, né? Eu não quero estar afastado de Jesus. Não importa onde eu esteja, a condição que eu estiver, igual esse momento difícil que a gente está passando, que a gente não pode estar se reunindo, mas nós estamos nos reunindo aqui. Em espírito, né? Em espírito. Usando a tecnologia para estarmos em espírito. Exatamente a nosso favor, né? Então, isso é importante, nós estarmos reunidos no corpo de Cristo, porque se nós estivermos fora do corpo, nós vamos perecer. Aquela multidão que ouvia Jesus e que não aceitou as palavras, naquele momento eles estavam se retirando do corpo, um membro que está saindo do corpo. O que é um membro fora do corpo? É um membro que ele vai perecer, ele não vai ter vida em si. Jesus ele fala isso a respeito da videira, né? Exatamente. Todo ramo que estando em mim for cortado, o que acontece? Ele vai secar. E vem pessoas e vão atar ele e jogar no fogo. Isso representa, desligou de Jesus Cristo o ramo. Nós somos pessoas ligadas no corpo de Jesus. Se nós nos desligarmos dele, a tendência é nós secarmos. Cada dia vai secando mais. E vai chegar o tempo que não vai ser mais possível. Vai ser lançado no fogo. Aí não tem volta. Mas enquanto está secando, se você está desligado, hoje você pode se ligar de novo. E como é que eu vou me ligar? Pela fé. E como é que eu provo pela fé? A Santa Ceia. Algo muito importante que Jesus ensinou: quem crê será salvo. Ele diz: quem crê também, quem crer e for batizado. Porque o batismo, você está morrendo para o mundo, espiritualmente falando, e nascendo para Deus. Então a Santa Ceia e o batismo são muito importantes, meus queridos. E aí ele fala, né, que ele falou para toda aquela multidão, e a multidão se retirou, mas os discípulos ficaram ali. E naquele momento ele deu ainda uma palavra dura para os discípulos, ele fez uma prova com eles, né? Vocês querem se retirar também? Porque você vê que nesse momento difícil que a gente está passando agora, nesse momento, a fé de muitas pessoas ela está se esfriando, mas você tem que cuidar para que você não acabe se retirando, né? Que você não seja desses que agora vai pegar o barco e vai se retirar. Aí você vê que é tão maravilhosa a palavra, né, e o entendimento de Pedro, que Pedro falou assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Só Jesus, ele tem o poder de dar a vida, né? E o que a gente vê hoje? As pessoas preocupadas
muito preocupadas, com medo de perder a sua vida nesse mundo, mas não estão preocupadas se vão ganhar de fato a sua vida. Porque a palavra ela diz que só Jesus ele tem o poder de nos dar a verdadeira vida, a vida Aqueles eterna. que querem ganhar a vida vão perder. Aqueles que perderam por causa de Cristo, essas ganharão. E se você hoje, né, se preocupar, ou melhor, se você hoje tomar a decisão de ter uma vida com Cristo, né, lá mais na frente, nesse mesmo livro de João, no capítulo 14, se os irmãos e as irmãs lerem, vai ver que Jesus ele fala assim: eu vou para junto do meu pai, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês. Não estou enganando vocês. Eu vou para preparar lugar, para que onde eu estiver vocês também estejam. Aí ele fala assim: eu vou para junto do meu pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Eu costumo usar essa palavra sempre nas minhas orações, mas por quê? Porque as pessoas hoje, elas, mesmo que estejam dentro de casa com as suas famílias, as pessoas elas se sentem muito sozinhas, se sentem muito desamparadas, as pessoas se sentem com medo do que possa acontecer, mas Jesus ele nos garante que ele tem preparado para nós um lugar, que ele foi para preparar para nós lugar, e ele fala que ele vai voltar para que nos levar com ele, né? E ele fala que nesse tempo em que nós estamos aqui, nessa terra ainda passando, nós não estaremos sozinhos. A única condição de eu estar de fato sozinha é quando eu não aceito a palavra do Senhor Jesus sobre a minha vida e quando eu não permito que o Espírito Santo venha fazer parte da minha vida, porque se o Senhor Jesus é o único que pode nos dar a vida, e ele nos garante que nós não vamos estar sozinhos, que ele vai deixar conosco o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Então, por que nós nos sentimos sozinhos? Por que nós temos medo? Porque em meio a essa pandemia as pessoas estão com medo de ficarem doentes, de morrerem, né? Por quê? Porque as pessoas elas não têm o entendimento, muitas vezes, ou não têm firmado a sua fé em Cristo, que diz que ele vai te dar a vida. E que o mesmo Cristo que diz que você não está sozinho, né? Nesse momento você não está sozinho. Nesse momento que você não pode ir para a igreja, que você não pode, né, participar de um culto na casa do Senhor na igreja, você não está sozinho em casa. Se você abrir a sua Bíblia, Deus vai estar contigo. Se você fazer a sua oração, o Espírito Santo vai falar contigo, né? Se você buscar comunhão, né? É lógico que a gente sente falta como um corpo, mas é por isso que nós nos reunimos pela internet. Graças a Deus, né? O Senhor nos deu essa ferramenta ainda para que a gente possa estar se reunindo, para que a gente possa estar congregando, né? Para que você possa estar se alimentando, para que nós não estejamos afastados uns dos outros. Amém, queridos? Então, né, que você receba o sacrifício do Senhor Jesus sobre a sua vida, que você receba a vida que o Senhor Jesus tem para você, né? Como disse o apóstolo Pedro, para onde nós iremos, né, irmãos? Não tem para onde nós irmos. No mundo em que nós vivemos, não tem para onde nós irmos senão para os pés do nosso Senhor Jesus, que nos garante que tem a vida eterna para nós, a vida, a verdadeira vida, né? Isso que a gente vive no mundo é uma pequena fração da vida que vai nos mostrar para onde que nós vamos. É uma preparação, uma pequena preparação. O inimigo, o príncipe desse mundo, tenta nos convencer que esse tempo que nós passamos aqui nessa terra é tudo, é a nossa vida toda. Então nós devemos viver de maneira intensa e fazer tudo aquilo que a nossa carne deseja. Isso, na verdade, é um engano, meus amados. Isso aqui é só um pequeno espaço de tempo e que vai decidir se nós vamos ter a vida eterna ou a morte eterna. As escolhas que nós fazemos neste mundo vai determinar se a nossa eternidade será no descanso ou será no tormento. E você não pode deixar com que as coisas que as pessoas falam, né, ou façam, venha influenciar a sua vida, porque Jesus ele fala que o mundo ele não reconhece o
Senhor, né? O mundo, ele não conhece o Espírito Santo, é por isso que as pessoas do mundo, elas se sentem sozinhas, porque elas não conseguem reconhecer, elas não têm a sensibilidade para reconhecer o Espírito Santo, elas não conhecem Jesus, elas não reconhecem Jesus. Então, essas pessoas do mundo, elas vão ter medo, elas vão ansiedade, depressão, ficar ansiosas, depressivas, elas vão falar um monte de coisa, elas vão tentar ridicularizar você, elas vão tentar falar contra a sua fé, mas você não pode dar ouvidos, porque essas pessoas, elas não conseguem reconhecer a voz do Espírito Santo. Você que conhece Jesus, você precisa ouvir a voz do Espírito e não a voz do mundo. E se você não conhece, eu entendo que essa oportunidade, essa live, essa ministração, como foi lido aqui no início, ninguém vem a mim se o Pai que está no céu não enviar. Então, se você está ouvindo, onde você estiver ouvindo, Deus está falando para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer como aquelas pessoas que duvidaram, que eram os contemporâneos de Jesus ali, que falavam assim, não, esse é o filho de José, da Maria, é só mais um. Você pode fazer como os discípulos de Jesus, que viram milagres, andavam na igreja de Jesus, né, vamos dizer assim, e viraram as costas quando não entenderam aquilo que Jesus estava ensinando, ou você pode fazer como um homem de Deus, uma mulher de Deus deve fazer, que mesmo que não entenda, coloque na cabeça, Jesus está certo, Ele sabe o que é verdade, porque as pessoas confiam em pessoas mau caráter, confiam em pessoas mal intencionadas. Já tem o ditado que fala, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, e de fato é verdade, amém, meus amados? Então o que acontece? Então as pessoas confiam em um monte de gente desqualificada, não tem qualificação para te dar conselho, para te levar à salvação. E por que nós não damos esse voto de confiança, né? A fé, por isso que ele quer a fé, toda a nossa fé, quem verdadeiramente sabe o que nós precisamos, que é o Filho de Deus. Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça hoje. Quem que você vai ouvir? A verdade, o Filho de Deus, o Santo de Deus, como disse Pedro? Ou você vai dar ouvido às circunstâncias, ou que os teus olhos veem, ou o que as pessoas te dizem? E Jesus, ele fala que se nós, né, quando ele vai e que ele vai deixar o Espírito Santo conosco, ele fala que o Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade. Então, né, é lógico que a gente não sabe de todas as coisas, né? Nós vamos saber de todas as coisas o dia em que o Senhor nos recolher, porque aí nós vamos estar prontos, né? A Bíblia fala, hoje nós conhecemos como espelho obscuramente, mas vai chegar o dia que nós vamos conhecer face a face. Mas se nós entregarmos a nossa vida para Jesus, mas eu não conheço, eu ouvi essa palavra hoje. Hoje Deus está te dando a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo, ele te guiará a toda a verdade. Então, se você tiver dúvida, Espírito Santo, o que eu faço? Em nome de Jesus, me ajuda. Me ensina, Espírito Santo. Não deixa eu cometer erro, me ajuda. Porque o Espírito Santo, ele está aqui para isso. E diz, e serão todos ensinados por Deus. Exatamente. Amém? Amém? Um carro barulhento. Queridos, glória a Deus, meus amados. Deixa eu dar um alô para quem mais está conosco aqui. O Jonas. Deus abençoe, meu amado. Tamo junto. Irmã Elizabeth, Deus abençoe. O pastor Antenório, o pastor Veiga. O pastor Guilherme também está nos acompanhando. Glória a Deus. Amém, meus amados? Então nós vamos ficando por aqui. E amanhã às 9 horas, né, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui trazendo mais uma palavra de Deus. Amém, queridos? Eu peço a vocês que compartilhem. Depois vai ser... tirado aqui, vai ser concluído o vídeo, depois compartilhe, meus amados, e amanhã chame mais pessoas. Eu tenho certeza que o alimento que Deus deu hoje foi muito importante, para mim pelo menos eu sei que foi, e eu tenho fé que também para ti também foi, tá bom, queridos? Então, abre os teus olhos onde você estiver, ó. Sejam abençoados, tá? Sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus.